E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é dia de a gente conversar um pouquinho sobre genética. Vem comigo! Pessoal, vamos iniciar os nossos estudos de genética falando um pouquinho do histórico dos estudos acerca desse tema e também da importância de a gente conhecer alguns conceitos que são fundamentais para que a gente consiga resolver qualquer exercício na área de genética. Genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, as características que são passadas de pais para filhos, ou seja, toda característica que é passada de um ser vivo para os seus descendentes ao longo de várias gerações. Isso só é possível pela transferência do material genético existente em cada ser vivo. A hereditariedade, ela explica a biodiversidade, ela explica o porquê da diferença de característica entre diferentes espécies e também por que há essa variação nas características dentro de indivíduos que são da mesma espécie. Afinal de contas, cada organismo possui características particulares e visivelmente conseguimos perceber que essas características particulares são passadas para os seus descendentes. Os conhecimentos a respeito de hereditariedade não são novos na biologia. Afinal de contas, percebe-se no decorrer da civilização humana o manejo de seres vivos, a manipulação de seres vivos para a produção, por exemplo, do alimento. Ou seja, manipulava-se seres vivos para a produção de queijo, de vinho, de pães. Fazia cruzamento entre animais domésticos a fim de surgir novas características. Fazia-se seleção de sementes também para originar novas variações de plantas. Então a gente já percebia aí, não de forma intencional, mas uma manipulação de seres vivos que permitia aí uma análise, um questionamento sobre a hereditariedade. É interessante a gente pensar que na Grécia Antiga, os gregos eles já se questionavam por que algumas características eram passadas para os filhos. Hipócrates, conhecido aí como o pai da medicina, ele afirmava que características como a calvície e a cor dos olhos, por exemplo, eram passadas de pai para filhos por partículas hereditárias. Aristóteles defendia que características hereditárias estavam presentes em uma substância que fazia parte da composição do sêmen, do líquido seminal masculino. Enfim, da Grécia Antiga até o início do século XIX, muitos estudos a respeito da hereditariedade, reprodução dos seres vivos e desenvolvimento embrionário foram surgindo. Dentre eles, eis que surge um médico inglês conhecido como William Harvey, que trouxe a proposta de que os animais se originavam a partir da fecundação do ovo feminino pelo material seminal masculino, pelos vermes espermáticos. Como assim? Ele propusera então a ideia de que o espermatozoide ele fecundava um óvulo para originar um novo ser vivo e que esse componente, essa junção, tinha todas as condições necessárias para o desenvolvimento desse novo ser vivo. Então, desses estudos surgiram duas teorias. A teoria da pré-formação e a teoria da epigênese. Se cair na sua prova, teoria da pré-formação, o que ela diz? Ela diz que o ser vivo, dentro do ovo fecundado, ele já tem as estruturas prontas e essas estruturas elas só vão crescer. Como assim? É como se dentro lá do zigoto que vai dar origem a um humano, já tivesse ali perninha, bracinho, mãozinha, já tivesse todos os órgãos e que todas essas estruturas elas fossem só crescer. Tá, mas da onde que viriam essas estruturas já prontas? Ou do óvulo ou do espermatozoide. Agora, a teoria da epigênese não. A teoria da epigênese é muito próxima daquilo que a gente entende como desenvolvimento embrionário, que diz que o ovo fecundado possuía uma substância amorfa e essa substância ela foi passando por diferenciação e reestruturação ao longo do desenvolvimento embrionário.
Contudo, é válido lembrar que os processos de fertilização e desenvolvimento embrionário, eles só puderam realmente se concretizar depois de observar e descrever as estruturas do gameta e também perceber como que essas células, como que essas estruturas se originavam. Então, gente, para encerrar toda essa parte histórica aí da genética, a gente vai falar sobre Gregor Mendel, o cara mais importante na genética, conhecido como o fundador, o pai da genética. Gregor Mendel era um monge austríaco que cultivava ervilhas no jardim do mosteiro. Para que ele cultivava ervilhas? Para resultar em híbridos. Na concepção de Mendel, híbrido era um indivíduo que era resultante de antecedentes que possuíam características distintas, mas que tinham linhagens puras. Mendel foi muito feliz no seu estudo pela escolha do material e pelo método utilizado. Primeiro que ele escolheu ervilhas que tinham ciclo reprodutivo curto, geravam vários descendentes, que tinham flor hermafrodita e que tinham características bem distintas. Como assim? Enquanto um tinha uma ervilha amarela, a outra tinha ervilha verde. Enquanto um tinha flor branca, a outra tinha cor púrpura. Enquanto uma ervilha era enrugada, a outra era lisa. Ou seja, características bem contrastantes. Mendel analisava uma característica por vez. E ele entendia que, quando uma característica diferente surgia em determinada geração, ele considerava aquilo um acidente. Mas quando uma característica surgia em várias gerações, ele considerava aquilo como fato. Essas observações e descrições feitas por Mendel permitiu que ele analisasse de forma estatística um padrão de transferência de atributos. Esses dados coletados por Mendel foi publicado no seu estudo Experiência em Híbridos de Planta e foi espalhado pelo mundo inteiro. Muitos cientistas não concordaram e não gostaram nem um pouquinho desses estudos, porque eles não eram acostumados a trabalhar com esses dados de forma estatística. Mendel morreu em 1885, com 61 anos. Inclusive, depois da sua publicação, ele foi impedido de realizar novas pesquisas na área da genética. Ele só foi reconhecido, ele só recebeu o mérito de ser fundador da genética 14 anos depois da sua morte, quando 3 cientistas espalhados pelo mundo, um na Holanda, um na Alemanha, um na Inglaterra, faziam pesquisas paralelas sem ter conhecimento cada um da pesquisa do outro, e eles chegaram aos mesmos resultados de Mendel. Esses 3 cientistas conseguiram então, levar esse título ao Mendel, do pai da genética. Só para vocês terem uma noção, os estudos de Mendel subsidiam o que a gente entende como teoria cromossômica da herança, que diz que todo cromossomo é a estrutura física que fundamenta toda a parte genética. Claro que os estudos de Mendel, eles só puderam realmente ser comprovados e analisados seus resultados após descobrir mesmo como que é a estrutura de um cromossomo, como que ocorre a interação gênica, qual a importância do processo de meiose e mitose, nessa análise toda. Os estudos de Mendel, eles sustentam a engenharia genética, uma área da ciência que causou transformações tanto sociais quanto econômicas na sociedade, permitindo a descoberta de novos medicamentos, permitindo o funcionamento e aplicação de células-tronco embrionária, permitindo a realização de mapeamento genético e tratamentos com terapia gênica. Então vamos entender um pouquinho. Para todo conteúdo que você for ver em genética, você vai ter que ter domínio de alguns conceitos. Que conceitos são esses? Gene, genoma, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, alelo, dominante, recessivo, proporção genotípica, proporção fenotípica. Meu Deus, professor, o que é isso? Vamos ver comigo? Vamos lá então, gente, vamos conhecer um pouquinho sobre alguns fundamentos super importantes para que você consiga resolver os problemas na genética. Quando a gente fala em genética, a gente normalmente analisa um gene. O que é um gene? A gente já estudou em outras aulas que gene é um pedacinho do nosso DNA. Dentro das nossas células, a gente tem o nosso material genético, que é o DNA. Então, sequências de códigos desse DNA
que são traduzidos em proteínas e que vão refletir em alguma característica do meu organismo, é o que eu chamo de gene. Um gene carrega um caractere. O que é um caractere? É uma característica física ou morfológica do organismo que está se avaliando. Vou dar um exemplo de caractere para vocês. A cor do olho é um caractere, o formato do nariz, o formato da orelha, a cor do olho, a miopia, a polidactilia, o albinismo, a fenilcetonúria. Então, todas essas características, elas são caractere. Um caractere, ele pode ser expresso por um ou mais genes, mas o que você tem que entender? Que um conjunto de gene é um genoma. E para cada genoma, eu vou ter 2 alelos. Um que eu recebi do pai, um que eu recebi da mãe. O que seriam alelos? Alelos, gente, é a variação dessa característica. Por exemplo, se eu estou observando um gene e o gene é o formato do queixo, eu vou ter uma informação recebida do pai e uma informação recebida da mãe. Essas informações é o que a gente chama de alelo. Um alelo a gente representa sempre com uma letra. Quando esse alelo ele é dominante, eu represento ele com uma letra maiúscula. Quando esse alelo ele é recessivo, eu represento ele com uma letra minúscula. O que faz um alelo ser dominante e o que faz um alelo ser recessivo? Um alelo ele é dominante quando a informação que ele carrega, ela vai predominar, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Meu Deus, professora, o que são essas palavras? O prefixo homo, ele já me remete à questão de igual. Homo é igual. Hétero significa diferente. O que é um gene homozigoto? O gene, ele tem 2 alelos. O alelo ele é representado por uma letra. Isso quer dizer, essa letra é minúscula ou maiúscula, né? Dependendo se esse alelo é recessivo ou dominante. Então, se eu estou falando em gene homozigoto, quer dizer que as 2 letrinhas elas vão ser iguais. O que é um gene homozigoto? É um gene azinho, azinho, ou um gene azão, azão. Tá, professora, isso aqui é a representação de um gene? É. Por quê? Porque para cada gene eu tenho 2 alelos, um que eu recebi do pai, outro que eu recebi da mãe. E o alelo eu sempre vou representar com uma letra. Eu vou representar com letra minúscula quando ele for recessivo. Eu vou representar com letra maiúscula quando ele for dominante. É sempre A, professora? Não, pode ser qualquer letra. Eu não posso colocar tipo assim, eu tô analisando o mesmo caractere e eu colocar aqui A e B. Não, né? Ou é Azinho, Azinho, ou é Bzinho, Bzinho, ou é Czinho, Czinho, ou é Dzinho, Dzinho. Eu posso colocar qualquer letra, mas o importante é que para cada caractere eu dê uma letra e eu sempre pense o seguinte: é minúsculo quando é recessivo, é maiúsculo quando é dominante. Isso aqui é um gene que tem 2 alelos dominantes. Isso aqui é um gene que tem 2 alelos recessivo. Esses 2 genes aqui, eles são genes que eu chamo de homozigoto. Por quê? Porque eles possuem 2 letras iguais, ou 2 letras minúsculas, ou 2 letras maiúsculas. Então, o que é um alelo dominante? Um alelo dominante é um alelo que ele vai se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Como assim? Se eu tiver um gene onde eu recebi de um, ou meu pai ou minha mãe, um alelo dominante, e do outro eu recebi um alelo recessivo, qual é a característica que vai predominar? O alelo dominante. Por isso que ele é dominante, não é que ele é mais forte, é que na verdade a característica que ele carrega, a informação que ele carrega vai predominar. Então, olha os termos que você aprendeu até agora. Gene é uma sequência de códigos no nosso DNA que determina um caractere. Um caractere é uma característica física ou morfológica do seu organismo. Para cada gene, a gente tem 2 alelos, um que a gente recebe da mãe, outro que a gente recebe do pai. Alelos são variações dessa informação, ele carrega uma informação.
Esse alelo ele pode ser recessivo ou dominante. Quando for recessivo, letra minúscula. Quando for dominante, letra maiúscula. O dominante ele vai se manifestar ou em homozigose ou em heterozigose. Agora, o recessivo, ele só se manifesta se eu receber do pai e da mãe um alelo recessivo. Então, ele só se manifesta em casos de homozigose. Professor, o que é um gene homozigoto? É um gene que possui os dois alelos iguais. O que é um gene heterozigoto? É um gene que possui os alelos diferentes. Para cada gene, existe um lugar específico no nosso cromossomo. E esse lugar a gente chama de locus. Eu representei aqui para vocês um par de cromossomo homólogo. Lembrando que os cromossomos no nosso organismo, eles se organizam aos pares. Por quê? Porque a gente recebeu um genoma do pai e a gente recebeu um genoma da mãe. E eles vão interagir entre si. Ou seja, para cada par de cromossomo homólogo, eu vou ter os mesmos genes nos mesmos lugares. Eu representei aqui 3 caracteres: cor dos olhos, formato do queixo e tipo de cabelo. Para cada caractere daquele ali, eu tenho um gene expressando ele. E esse gene ele tem um local. Quando os cromossomos possuem os mesmos genes nos mesmos locais, eu chamo ele de cromossomo homólogo. Professora, o que é um genótipo e o que é um fenótipo? Quando eu pergunto para você o genótipo daquele indivíduo, primeiro, a gente sempre está analisando um gene, a gente sempre está analisando um caractere. Quando eu pergunto o genótipo, eu quero saber isso aqui dele, a expressão gênica. Eu quero saber se ele é azão-azinho, se ele é azinho-azinho ou se ele é azão-azão. É isso que eu quero saber o código genético. Agora, se eu pergunto para você qual é o fenótipo, eu quero saber o que isso significa. Eu quero saber se ele é loiro, se ele é moreno, se ele tem olho azul, se ele tem olho castanho, se ele tem a pelagem cinza, se ele tem a pelagem preta, se ele é albino, se ele não é albino. Ou seja, eu quero saber a expressão desse gene de forma física e visível. O que é interessante você saber? Que o genótipo ele não muda nunca. Agora o fenótipo muda. O fenótipo é como se fosse o código genético associado às interações do ambiente. Por exemplo, eu posso ter no genótipo o fato de ter o cabelo cacheado, mas a minha vivência, a minha interação com o ambiente fez com que eu fizesse um alisamento no meu cabelo e eu tenho cabelos lisos. Então, ou seja, eu alterei o fenótipo. Então, o fenótipo é possível de ser alterado. Mas e se eu tiver um filho ou uma filha? O que eu vou passar para ele enquanto herança genética? O fato de ter cabelo cacheado ou o fato de ter o cabelo liso? O fato de ter o cabelo cacheado, que é o que está expresso no meu código genético lá nos meus genes, tá? O que seria uma proporção fenotípica e uma proporção genotípica? Seria eu apresentar esses dados como resultado, mas na forma de proporção estatística, de probabilidade. É eu falar qual é a porcentagem. Qual é a porcentagem de filhos que vão nascer azinho-azinho? Qual é a porcentagem de descendentes que vão ser heterozigoto? Isso é proporção genotípica. O que seria a proporção fenotípica? Seria eu dizer, por exemplo, quantos por cento dos filhos podem nascer albino? Quantos por cento dos filhos podem nascer com olhos azuis? Isso é o que a gente chama de proporção fenotípica. Beleza? Não esquece do teu resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre introdução à genética, essa parte da biologia que estuda a hereditariedade. Hereditariedade é a transmissão de caracteres que acontece ao longo das gerações. Caracteres estes que estão presentes nos cromossomos, o DNA. Como histórico, estudamos Hipócrates, o pai da medicina, que afirmava que a calvície e cor dos olhos eram características herdáveis. Aristóteles dizia que a substância de transmissão de caracteres estava presente no líquido seminal dos machos. Anos depois, surge o médico inglês William Harvey, que afirma que a reprodução animal ela ocorre pelo ovo produzido pela fêmea, que é fecundado pelo material masculino, dando origem a um ovo que possui material necessário para a formação de um novo organismo.
Teorias de desenvolvimento embrionário surgem a partir disso. Que teorias são essas? A teoria da pré-formação e a teoria da epigênese. A teoria da pré-formação diz que estruturas dos seres vivos já estavam prontas, apenas sofriam crescimento, enquanto a epigênese dizia que o ovo fecundado possuía substância amorfa que ia se diferenciando e se reestruturando. No século XIX surge Mendel, o pai da genética, um monge austríaco que cultivava ervilhas para a formação de híbridos. Híbridos são indivíduos resultantes do cruzamento de duas linhagens puras. O sucesso do estudo deu-se ao material escolhido, que tinha um ciclo reprodutivo curto, vários descendentes, características fáceis de serem analisadas e flor hermafrodita, além do método de estudo. Conceitos que você não pode esquecer em genética. O caráter condiz a característica física biológica ou fisiológica que é expressa por um ou mais genes. O gene é o fragmento do DNA que codifica uma proteína. Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem os mesmos genes no mesmo locus. Alelos são variações do gene. Quando um gene é homozigoto, ele pode ser azão-azão ou azinho-azinho, gene com alelos iguais. Já quando é heterozigoto, ele sempre vai ser azão-azinho, porque possui alelos diferentes. Dominante eu represento por azão, recessivo eu represento por azinho. Recessivos são alelos que só se manifestam em casos de homozigose. Genótipo é a expressão gênica, não muda nunca. Fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente. Não esquece de dar um print no esquemão. Capricha aí, primatinha! Galera, responda o simulado que está na descrição do vídeo e simbora para a próxima aula. Primeira lei de Mendel. Te vejo lá! Beijos!